Pessoal, olha que legal o que eu tenho para comentar com vocês. Legal e também um pouco desesperador. Ó, quando a gente vai gerar energia elétrica, não importa se é Itaipu hidrelétrica, se é a Jorge Lacerda, que é termoelétrica, ou se é uma usina solar que aqueça água com o sol para girar o ímã dentro de solenoides, de bobinas e assim gerar corrente elétrica. Em todos os casos, quando a gente gera corrente elétrica, através da variação do fluxo magnético com o passar do tempo, a geração de energia ocorre em torno de 15 mil volts. Então, lá dos geradores de Itaipu, de qualquer outra usina, mais ou menos 15 mil volts. Porém, se eu fosse carregar essa energia com 15 mil volts de tensão até as nossas casas, a nossa conta de luz seria muito mais cara. Porque, por incrível que pareça, 15 mil volts é uma tensão baixa para transmitir a corrente elétrica por milhares de quilômetros. Vocês devem lembrar que quando a gente tem um resistor, a corrente elétrica passa por ele e vai gerar calor, né, que é o famoso efeito Joule. A potência dissipada no fio a gente viu que é U vezes I, mas U é igual a R vezes I. Substitui o U por R vezes I, fica R vezes I ao quadrado. Essa fórmula me mostra que quanto maior for a corrente elétrica em um determinado fio, em um determinado resistor, maior é a potência perdida por efeito Joule. E se eu quiser transmitir uma certa potência pelo fio, quando eu aumento a tensão, eu reduzo a corrente elétrica, já que U vezes I vai dar potência. É por isso, meus amigos, que apesar de a gente gerar energia elétrica em torno de 15 mil volts, para transmitir ela para os grandes centros, a gente vai elevar a tensão para 700 mil volts. De 15 mil para 700 mil volts. Imagina o transformador que faz isso, né? Porque não é um transformadorzinho para cada casa, é um puta do transformador que vai alimentar um país inteiro. Pô, cara, esse transformador só tem 3 empresas no mundo que fabricam. A WEG, que é uma empresa nossa, né, de Jaraguá do Sul, certo? Em Santa Catarina, né, de Jaraguá do Sul, é uma das 3 empresas do mundo que entrou nessa brincadeira no passado retrasado. Antes da WEG entrar nessa briga de cachorro grande, se eu não me engano, era a LG e a Fujitsu que construíram esses geradores. Não sei se é a Fujitsu ou se é o... Como é que tu faz então? Pô, cara, vou instalar uma hidrelétrica. Uma década antes, tu liga para essas empresas e manda, amigo, eu quero um transformador desses de 15 mil para 700 mil volts, porque ele vai demorar uns 6 anos para construir, e vai custar milhões de dólares, tá, esse transformador. Então tu vê, né, cara, para eu ter uma usina geradora que vai gerar 15 mil volts, mas vai transmitir em 700 mil volts, eu preciso de mega transformadores. Só que a energia na tua casa chega com 700 mil volts? Não, né? Uma bobeira a pessoa morre. Então, na verdade, eu vou reduzir para 132 mil volts para entregar para a indústria. Vou reduzir para 13.800 volts para alimentar os postes aqui perto das nossas casas. E aí, aquele transformador que tu deve ter escutado estourar, né, no quarteirão da tua casa, aquele vai reduzir de 13.800 volts para os 220 volts da tua tomada. Caramba, quantos transformadores nós precisamos, né? Um transformador elevador logo na que a gente produziu energia elétrica. Depois, chegando próximo das cidades, um redutor para a indústria, um redutor para alimentar o interior das cidades e mais um redutor para poder, o transformador, para a energia chegar transformada adequadamente na tua casa, né? No mínimo 4 transformadores. Dizem os especialistas que um dos riscos que a sociedade moderna corre hoje é justamente esses mega transformadores. Como é que um transformador funciona? Eu não vou terminar tudo hoje, mas vou começar. Quando eu olhava os caras substituindo o transformador no poste, ou queimavam o transformador lá em casa, mas não mandava arrumar, eu olhava aquele objeto pesado, né? E pensava que era uma máquina muito complexa. Tu não vai acreditar, cara, o transformador é uma máquina idiota. Olha só o que é um transformador. O transformador, ele tem um núcleo. Geralmente é um núcleo de material ferro ou magnético, geralmente ferro.
secundário. Nome justo, né? Enrolamento, porque o enrolamento não, tu pega ali e enrola o fio. Se tu engata isso aqui na bateria de um carro, por exemplo, 12 volts, tu pode lamber aqui, ó. Não vai acontecer nada, cara. Porque corrente, tensão contínua gera corrente contínua. Corrente contínua gera campo magnético contínuo. E campo magnético contínuo não gera nada na espira. Para que a corrente elétrica aparecesse na nossa espira, lembra? O ímã tinha que aproximar ou afastar. O fluxo magnético tem que variar com o passar do tempo. Portanto, transformadores só funcionam para tensão alternada. Se tu for colocar uma tensão elétrica U aqui, ela tem que ser alternada. Tensão alternada. O que eu quero dizer com tensão alternada? Que o polo positivo e negativo estão mudando de posição o tempo inteiro. Quer dizer que tem corrente elétrica indo e vindo do fio. Quando a corrente elétrica vai, o fluxo magnético é para cima. Quando a corrente elétrica vem, o fluxo magnético é para baixo. Está tendo permanente variação no fluxo magnético. Se o fluxo magnético varia, aí gera força motriz induzida aqui, né? Aí aparece uma tensão alternada 2 ali. Aquele tiozinho é para mostrar que a tensão é alternada, tá? Então eu já vi o vestibular cobrar só isso do aluno. Os transformadores funcionam de tal forma que, 01, funcionam muito bem conectados à bateria de um carro. Mentira. A bateria do carro, quando toda a bateria é corrente contínua. E corrente contínua não faz o transformador funcionar. Pelo que eu te contei, no que se baseia o funcionamento do transformador? O funcionamento do transformador se baseia na variação do fluxo magnético. Aquela luz ali, aquela luz vinda do Sol. O Sol é uma bomba atômica explodindo, lembra? Átomos de hidrogênio se fundindo, transformando em hélio. 4 milhões de toneladas por segundo são convertidas em energia que ele espalha, espirra para tudo que é lado. Uma pequena parte dessa energia ilumina o planeta Terra. Aquela luz que nós enxergamos é apenas uma parte do todo, né? Tem muitas radiações que eu não enxergo que vêm do Sol, os ventos solares. Tu vê o Sol com a sua energia radiante atingindo a Terra, faz com que o fluxo magnético na Terra varie. Se o Sol resolvesse, o Sol é um relógio suíço, sabe? Ele é altamente preciso. Nos últimos bilhões de anos ele tem se comportado do jeito que ele está se comportando agora. E a gente espera que ele continue assim por pelo menos mais 1 bilhão de anos, mais uns 5, 6 bilhões de anos, muito uniformemente. Aí, claro, se expandindo lentamente, né? Mas a energia irradiada por ele vai variar muito pouco. Se o Sol resolvesse gerar 1% a mais da energia que ele gera, a Terra frita. Se o Sol diminuir em 1% a energia que ele emite, a Terra congela. Ou seja, o Deus mesmo que controla a temperatura do planeta Terra é o Sol. Por sorte, ele é um relógio suíço e no último bilhão de anos ele está bem comportadinho, que permitiu a vida na Terra evoluir do jeito que a gente conhece. Mas se o Sol dá um punzinho e faz então o campo eletromagnético na Terra variar um pouco além do esperado, esses mega transformadores que transformam a energia gerada em energia de alta tensão para ser transmitida, quando os ventos solares estimularem o campo eletromagnético aqui dentro do solenoide, esse transformador vai ser induzido a gerar uma corrente elétrica muito acima da qual ele foi projetado, e ele pode queimar. Só que se isso acontecesse, não ia queimar 1 ou 2, ia queimar os mega transformadores do mundo todo. E eu disse que demora uma década para tu encomendar uma porcaria dessa, para eles entregarem. O Brasil, se eu não me engano, tem um mega transformador desse de reserva, das dezenas que estão em operação. Os Estados Unidos tem 3 ou 4, se não me engano. E o resto do mundo não tem. Lembre que o Brasil é a 8ª economia mundial. Países com economia fraca não têm poder econômico de deixar um transformador de milhões de dólares parado lá na reserva. Quer dizer que se por acaso o Sol dá uma falhadinha e induz uma variação do campo magnético na Terra um pouco maior do esperado, a energia elétrica do mundo vai ficar comprometida por décadas. E tu deves imaginar o que acontece com uma cidade que fica sem energia elétrica um mês que seja. Tu imagina que as fábricas vão começar a fechar, né? Os empregos vão começar a escassear e a sociedade moderna não vai mais ser como é. Então tu vê
apesar de nós estarmos num momento histórico relativamente confortável comparado com outros momentos, certo? Mesmo apesar dos problemas sociais que estamos enfrentando com as migrações e tudo mais, um problema bizarro nós teríamos caso os mega transformadores falhassem. Isso sim daria um pandemônio na Terra, certo? E o pior é que não tem muito como monitorar isso, né? Porque não adianta eu botar um satélite orbitando o Sol, como a gente já tem vários fazendo isso há alguns anos, né? Quando o satélite detectar esse aumento da energia eletromagnética do Sol, emitida pelo Sol, uma onda eletromagnética vai vir em direção à Terra transmitir informação, né? Mas os ventos solares chegam na Terra praticamente com a mesma velocidade. Então seria difícil a gente conseguir a tempo de, né, desconectar os transformadores do circuito elétrico para que eles não queimassem numa eventual explosão solar um pouco mais intensa. O Sol, na verdade, volta e meia, ele emite um pouco mais de massa, né, de ejeção de massa coronal. Ele está brilhando legal. Aí às vezes tu vai observar o Sol e tu percebe que tem um facho de luz mais forte saindo. Uma vez eu fui levar uma gurizada ao laboratório lá da UFSC, no observatório, e aí eu pude ver, cara, no telescópio da UFSC lá, durante o dia, estava apontado para o Sol, claro, com filtro, né? E aí dava de ver, cara, uma ejeção de massa coronal dessa do Sol indo para o lado. Esse é um punzinho que o Sol solta, às vezes, dá um punzinho e espirra um pouco de massa coronal para o lado. Se esse pum vem na direção da Terra, dá merda. Por sorte, né, a Terra é uma poeirinha cósmica, né, em volta do Sol, né? Então é muito azar ele dar um punzinho bem na nossa cara. Mas tu vê, né, cara, a sociedade moderna existe por causa de sorte. Nós precisamos de sorte para estarmos vivos agora, né? Cabe à ciência melhorar, né, filtrar essas possibilidades de catástrofes e tentar eliminá-las, para que aumente a nossa chance de ficar mais tempo com uma sociedade organizada e desenvolver tecnologia suficiente para conseguir colonizar outros lugares do universo, já que a Terra fritará um dia com a expansão do Sol. Muito bem. Tu vê, na aula que vem, eu vou te mostrar que os transformadores ideais, um transformador ideal, toda a variação do fluxo magnético com o passar do tempo gerado no enrolamento primário, vai atravessar também o enrolamento secundário. Quando eu digo isso, meus amigos, eu estou dizendo que todo o campo magnético gerado pela corrente elétrica no enrolamento primário, essas linhas de campo vêm pelo núcleo ferromagnético e todas elas atravessam o enrolamento secundário. Na prática, tu acha que isso acontece? Não, né? Na prática, umas linhas de campo acabam vindo para cá, ó, nem todo o fluxo magnético acompanha o núcleo do transformador. Mas, na hora de fazer a discussão da aula que vem, eu vou continuar a partir dessa ideia. Ó. Claro, eu vou retomar a ideia. Mas deixa eu comentar uma coisa contigo. Mesmo que o núcleo não estivesse ali, o transformador funciona. O que eu quero te dizer é que não tem corrente elétrica fluindo pelo núcleo do transformador. O transformador, cara, ele funciona pelo ar. Se eu tiver uma bobina, fio enrolado aqui no meu bolso escondido, e tem uma bobina lá atrás da parede, aí eu venho e faço um show de mágica, eu pego uma lâmpada e acendo a lâmpada para vocês aqui. Aí, ó. Na verdade é um transformador. É uma bobina que tem lá atrás da parede, uma bobina que tem no meu bolso. O campo magnético oscilante vem pelo ar, atravessa a minha bobina e gera corrente elétrica na minha bobina. Induz corrente elétrica na minha bobina. Então tu vê quanto show de mágica, né, tem assim, o cara vai lá pegar a lâmpada e acende no ar. É um transformador. Aí a galera vai dizendo, o Tesla era foda, o Tesla queria a bobina de Tesla para gerar corrente elétrica wireless para o mundo todo. Isso já nós estamos usando em cada poste tem um transformador, que é a ideia que o Tesla tinha. Só que o Tesla queria fazer uma gigante dessa e outras pequenininhas para que pelo ar eu pudesse pegar a energia elétrica e aproveitá-la. Só que isso é extremamente perigoso. Se eu vou usar tensões muito grandes, descargas elétricas podem assassinar as pessoas, já que, né, tensões, fluxos eletromagnéticos grandes estão percorrendo o ar. Mas na verdade, tu vê toda aquela ideia do Tesla, a gente usa na nossa dia a dia. Todo transformador é, na verdade, uma espécie de bobina de Tesla que nós estamos usando. O núcleo ferromagnético é para melhorar a eficiência do transformador, mas não é necessário para que ele funcione. A aula que vem eu vou revisar
a partir dos transformadores. Muito obrigado pela paciência.